Olá, estamos começando mais um Agathos Talk. Meu nome é Jennifer e hoje, como convidado, nós temos em nosso programa o pastor Gary Haynes. Ele que é fundador e presidente da Faculdade Teológica Cristo para as Nações e também da editora Atos. Pastor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, que legal estar aqui no Agathos Talk. Para mim vai ser uma alegria a gente bater um papo aqui. Amém. Fala mais um pouquinho sobre o senhor. Sobre mim, bem, eu tenho pais que são. Meu pai era pastor de uma igreja, meus avós também, meus bisavós ajudavam a abrir igrejas e venho sendo criado nas coisas de Deus desde criança. Quando eu tinha 9 anos de idade, me chamaram para ser o pastor do culto às crianças. Aí eles vieram e falaram assim: tá, agora como pastor do culto às crianças, você vai pregar uma mensagem, um sermão, né? Aí eles me falaram que o próximo domingo, no culto às crianças, eu teria meia hora para pregar. Eu pensei, 9 anos de idade, eu não sei esboçar a mensagem, né, e tal. Mas cheguei lá, e ansioso, né, porque era cheio de criança, eu tenho que pregar. Aí eu preguei ali, achando que eu tinha pregado 30, 40 minutos, fiquei até meio suado, e no final eu perguntei ao pessoal, e aí, quanto tempo que eu preguei? Eles falaram, foi 6 minutos. Eu achei que tinha sido no mínimo 30, né, de tanta ansiedade que eu tinha, né. Depois mudamos para o Brasil quando eu tinha 13 anos de idade, e eu me tornei aos poucos, de coração, um cidadão brasileiro, até que chegou a época de eu jurar a bandeira e me tornar, de fato, cidadão brasileiro. Então, nós estamos aí com um projeto, trabalhando para Deus e procurando fazer discípulos de Jesus. Como é que se deu início à sua conversão? Bem, a minha conversão foi algo assim, que desde cedo eu já entendia a necessidade de ter Jesus como o Senhor, a orar pedindo perdão dos pecados e tudo. Então, eu me lembro que eu já tinha isso fixo em meu coração, que eu queria servir a Deus, com 4 anos de idade. Eu me lembro que eu estava no quintal brincando e os meninos ali que eu estava brincando ficavam falando, não era nem palavrão, né? Mas para mim, na criação na igreja, seria palavrão, mas seria tipo estúpido, idiota, coisa assim, não era Uhum. coisa mais forte do que isso. Aí ficaram falando tanto que eu fiquei chateado. Aí eu corri para dentro de casa, tinha 4 anos de idade. Falei, mãe, ora comigo para Deus tirar essas palavras feias da minha cabeça, eu não ficar falando também, não quero pecar. Aí ó, ela orou, aí eu fiquei contente e aí passou. Né? Então eu sei que desde cedo eu já tinha esse temor, essa vontade de agradar a Deus com a minha vida, né? Sim. Mas se o senhor tivesse que falar assim, olha, a minha primeira experiência com Deus, qual foi? Pois a primeira experiência que eu lembro de me preocupar, né, de já estar servindo a Deus foi essa. Mas em algum momento antes disso eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Com 7 anos de idade eu saía para evangelizar de casa em casa, né, batia nas portas e pregava para as Que pessoas benção. e tudo mais, né. Então, a minha primeira experiência com Deus eu não lembro, porque eu já aceitei com uma facilidade, né, as coisas de Deus. Eu tinha pais também muito bacanas no sentido que eles não tinham aquela falsa religiosidade. Uhum. Eles tinham uma sinceridade na sua experiência com Deus, né, que induz, né, a criança a querer seguir também. Então, desde Sim. cedo eu já me vi como alguém que queria servir a Deus com a minha vida. E a sua paixão pela palavra de Deus? Então, eu não queria pregar. Eu tinha um pai que já era pastor, como eu disse, né, meu avô pastor. E quando eu tinha 11 anos de idade, eu comecei a sentir um chamado para pregar. Senti o Espírito Santo falando comigo, comecei a resistir, falar: ah, não, Deus, eu não quero pregar, não. Aí chegamos na Amazonas, eu tinha 13 anos de idade, e eu me lembro um dia que eu estava ali sentindo de novo Deus me falando, que ele estava me chamando para pregar, e eu resisti, falei, tipo, não quero isso. Eu ainda falei assim, Deus, já tem um tanto de pregador na minha família, tem um monte de família que não tem pastor, pregador nenhum, o senhor podia chamar alguém de outra família, a cota na minha família acho que está cheia, não, senhor? Aí Deus, né, ele não ficou persuadido com minha fala, e ele Uhum. continuou me chamando, e eu resistindo. Aí, quando eu tinha 14 anos de idade, fui num acampamento na selva amazônica com um monte de adolescentes e jovens, uns 150 mais ou menos, e nós estávamos com a fome de Deus assim tremenda. A gente não queria
e nem dormir de tanto que a gente queria ficar orando. E uma noite, culto já estava terminado, a gente estava liberado, e ninguém queria sair dali, queríamos orar. E um monte de adolescente jovem orando, e eu ouvi de longe meu nome sendo chamado. E meu nome Gary, né, era difícil para o pessoal pronunciar. Todo mundo falava com algum tipo de sotaque, né, que variava desde Gary, Gary, né, Gauri, né, várias versões. Mas eu comecei a escutar alguém falando Gary, com aquele sotaque, né, da minha terra de origem, né, a Califórnia. E eu fui aproximando, aí cheguei na frente de um jovem amazonense, e ele estava com os olhos fechados, as mãos levantadas, e ele falando ali, orando, ele começou a falar em inglês perfeitamente. E ele falou: Gary, quem está falando com você é o Senhor teu Deus. Você está rebelando contra o meu chamado, está fugindo do meu propósito para a tua vida. Mas se você parar de rebelar, parar de fugir do meu chamado, eu vou fazer uma obra na tua vida que vai tocar multidões de pessoas. Eu vou fazer milagres e eu vou ser o seu amigo pessoal. Mas você precisa parar de rebelar e fugir de mim. E ele continuou assim, no inglês perfeito, falando durante muito tempo, falou mais coisas. Quando ele termina, e eu tentei falar com ele, eu descobri que ele não falava inglês. E eu falei: pô, cara, você não fala inglês, não? Ele falou: não. Eu falei: mas você acabou de ficar profetizando para mim no inglês? Esse tempão aqui agora. Ele falou: que é isso, sabia não? Eu estava falando em línguas. O que foi que eu disse? Traduz para mim. Aí eu tive que traduzir para ele um pouco do que ele tinha me falado, né? E ele ficou de boca aberta ali, né? Assustado, porque usou línguas estranhas para falar comigo no inglês, para me confirmar que Deus estava me chamando para entregar e trabalhar para Ele na obra. Glória a Deus. E você teve uma experiência, então, muito forte aí na sua adolescência, né? Com Muito. Cristo. E se hoje você pudesse falar para essa faixa etária, né? Que Deus está ali, está chamando, está incomodando, e a pessoa está resistindo, o que você falaria? Eu falaria para você, adolescente, jovem, que tudo que não é Deus na tua vida é uma sombra falsa, é uma mentira, é um engano. O inimigo engana, ele acha que ele pode, e ele consegue fazer isso, que ele consegue te enganar, vendendo a ideia do que a vida de balada, a vida de sexo e a vida do mundo, né, e todas aquelas coisas que tem, é que é a vida boa, que você não pode perder aquilo. E eu tô aqui a te dizer que aquela vida é uma vida de destruição, de desgraça, que rouba a tua esperança, rouba de fato a alegria da tua vida. Então, para fugir, a única vida que realmente traz alegria é a vida com Jesus como o Senhor, você conhecendo o Espírito Santo de Deus como teu amigo pessoal, né? Palavra de Deus como seu norte. Não tem vida que não seja essa. Qualquer outra vida ali é uma desgraça e é uma perda total. Então, não deixe o diabo te enganar, porque nada disso que ele te fala que é bom é de fato. É tudo uma ilusão. A vida verdadeira, a alegria verdadeira se acha em Jesus Cristo. Aleluia. Passei por essa experiência também. E a gente percebe, né? Vive sendo falado, né? Que quando você não está em Cristo, a pessoa fica tentando buscar preencher aquele vazio, né? É. Em tantos lugares, mas ele só pode ser preenchido na presença do Senhor, né? Só. E a gente também observa, assim, dentro da igreja, né, acontecendo isso. Muitas pessoas que estão ali, mas não estão ali. Não é verdade? Hoje você está com quantos anos? Eu tenho 26. 26? É. Que isso? Uma senhora de idade já? É. Passava fácil por 19, hein? Quando você tiver Verdade. 40, vai parecer que tem 28, pelo Glória jeito, a hein? Deus. Mas essas pessoas acabam se tornando frequentadores, Sim, exatamente. né? E essa ideia do que, servir a Deus, eu posso só viver a vida que eu quero e só frequentar, também uma mentira, né? Quando você vem para Jesus, o que Jesus pede de você é que morre seus sonhos, morre seus projetos, morre teu plano de vida todo
né? Isso que a gente tem que colocar na cruz junto com Cristo. E que Deus faça viver dentro de nós o plano dele, os sonhos dele, né? A vida que ele proporciona. E essa é a vida que de fato vale a pena viver. Então, essa ideia de que só vou frequentar para manter meu passe para o céu, nem sei se funciona. Porque Jesus falou uma hora, ele falou: ó, tem gente que vai falar, ô Senhor, Senhor, né? Tipo assim, ó, você é meu Senhor. E ele vai falar assim, não, eu não sou seu Senhor, você não é meu se você não obedece o que meu pai manda. Então, se você não vive a vida obedecendo a Deus, servindo a Deus, seguindo a Jesus, você pode chegar lá um dia pensando, te frequentei à vontade, mantive meu passo, mas manteve não. Você pode chegar diante do dia de juízo e Deus falando, não, não, eu não te conheço não, você não é meu não. Para você ser dele, você tem que viver todo dia para ele e servir a ele também. Isso é ser discípulo de Jesus. Ter aquele relacionamento, né? Sim. Não é o ir só por ir, não é o fazer só por fazer. Né? Eu estava justamente lembrando desse versículo que o senhor acabou de citar, né? Porque às vezes a gente acaba também indo no automático, né? Tô aqui, tô fazendo, e aí quando chegar lá diante de Deus, é muito triste, vai ser muito triste. Muito. Jesus olhar e falar assim, olha, não te conheço, aparta-te de mim. E isso é uma das teses, né, que o senhor tem falado, né? Tenho falado, nós estamos chamando as pessoas, criamos o que chamam movimento dos discípulos, né? Estamos chamando as pessoas de volta a serem verdadeiros discípulos de Jesus. Porque a única coisa que vai de fato transformar a tua vida é você vir com tudo. Esse negócio de vir para Deus com a metade é o que a Bíblia diz, que quem vem com a metade não é nem quente nem frio, é morno. E o que a Bíblia diz que Deus vai fazer com quem é morno? É vomitar. Vomitar da boca, tipo, não é meu não, morno não serve não. Né? Deus, ou você tem que vir e deixar assim, eu não vou servir, eu não quero, aí é frio. Ou então vir com tudo. Para Deus não tem meio termo, não. Gostaria que você falasse um pouco mais, né? Sobre essa tese que você tem defendido. Como se deu início, né? Os discípulos. Então, eu tive um ministério que estava indo muito bem. Nossos projetos estavam crescendo muito. Eu tive durante vários anos um programa em rede nacional de televisão, na Rede TV, com milhões de pessoas diferentes assistindo, né, todo ano. Cada programa tinha em torno de 1 milhão ou mais de pessoas assistindo e durante o passar do tempo vários milhões assistiam, né, aqui e ali. Eu tinha o livro best-seller no meio evangélico na Nação, nosso seminário teológico era um dos maiores do Brasil, eventos grandes, mas eu olhei em volta, eu senti que estava faltando algo no meio evangélico. Parece que tinha virado muito vapor, né, espuma, e não algo de verdade, né? Então estava faltando algo. Aí eu comecei a perguntar a Deus, como é que a gente faz para voltar ao legítimo, ao verdadeiro? E Deus me permitiu passar por um processo difícil, porque eu comecei a desencadear naquele momento dores e sequelas de uma viagem missionária que eu tinha feito antes, em que eu quebrei meu pescoço. E quebrei bem quebrado. Só que ele curou, mas com o passar do tempo, as vértebras começaram a deslizar para cá e para lá e começaram a moer os discos. Aí eu cheguei ao ponto que já não tinha, alguns dos discos não existiam mais, as vértebras estavam se moendo, e eu acabei indo para um período, né, de dor, várias cirurgias para reconstruir, mas foi um período muito rico na minha vida a nível espiritual, porque foi o período que eu comecei a estudar muito a palavra, orar, falar com Deus. Eu comecei a ver que o movimento evangélico, ele foi exatamente para essa linha de falar para a pessoa que é só vir, só foi na frente disso que aceitou Jesus, mas vive como quer, né? Mantenha seus próprios projetos, né? O pessoal jovem vem às vezes e fala, pastor, ora para Deus abençoar meus sonhos. Fala, não, eu não vou orar para Deus abençoar seus sonhos, vou orar para seus sonhos morrerem, igual Jesus fala, e nascerem entre você os sonhos de Deus, que é uma vida servindo Jesus. Então, nesse período de dor e cirurgias e tudo que eu passei, Deus operou, Deus fez milagre, né? Deus salvou minha vida nesse período, foi muito forte. Mas foi um período que eu comecei a chegar à conclusão que a identidade de quem era de Jesus para o próprio Senhor Jesus e na igreja no livro de Atos, era sempre, eles chamavam assim, o discípulo,
Quem era discípulo era de Jesus, né? E hoje nós perdemos essa identidade. E é uma das coisas que nós estamos trabalhando para resgatar no meio. Falar, gente, meu chamado principal é ser um discípulo de Jesus. Ao ser um discípulo de Jesus, ninguém tem a prerrogativa de ser espectador. Todo mundo é chamado para viver uma vida intensa para Deus, servindo a Deus, seguindo Jesus, obedecendo Jesus, né, e aprendendo com Jesus. Só que assim, essa é a vida que realmente faz valer a pena. Eu vou te contar um caso. Eu estava num avião e sentei ali, eu estava cansadão, tinha pregado um monte de uns eventos, estava muito cansado, eu estava planejando ficar tirando a sonequinha ali no avião, né, aproveitar. E quando eu sentei ali, sentou perto de mim um rapaz, e pelo jeito bem tagarela, né, queria começar a falar, e tapa, 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 tapa. E ele falou, o que você faz? Eu falei, olha, eu sou pastor, estou vindo de ministrar evento. Oh, que legal e tal. Eu sou evangélico, eu sou da igreja tal, tal, tal. Eu falei, eu conheço a tua igreja, já preguei lá, inclusive. É uma igreja de milhares de membros. E ele falou, eu frequento ali já tem 3 anos, não perco o culto, e se eu estiver viajando, estou em todas, estou envolvido em tudo e tal, tal, tal. Eu falei, que legal, parabéns. Aí que ele abriu, ele falou, agora posso te falar um negócio? Eu falei, pode. É que eu não estou entendendo, porque eu estou servindo Jesus tem 3 anos, eu não perco um culto, mas nada está dando certo na minha vida, eu não tenho alegria, eu estou beirando depressão o tempo todo, eu dou dízimos, mas meu negócio está indo mal, estou com sérios problemas financeiros, né, e tal, e meus pais estão frequentando a igreja, também estão, né, a vida está muito atrapalhada, está muito complicado e tal. E ele fala assim, aí ele falou, eu tive tão deprimido esses últimos dias, que semana passada acordei de madrugada, olhei para minha noiva na cama comigo e falei, aí eu falei, pera aí, deixa eu entender um negócio, antes de você continuar. Você tá dormindo com tua noiva, é? Ah, claro, a gente se ama. Eu falei, ninguém na tua igreja te ensinou sobre o fato que a Bíblia fala que quem viver na vida de pecado sexual, né? Fornicação seria o caso aí, né? Adultério, se uma das partes é casada, nesse caso, fornicação, que vai para o inferno? Não, isso não está na Bíblia, não, não tem isso, não. Falei, como assim não está na Bíblia, meu irmão? Quantas vezes? Está na Bíblia dezenas de vezes no Novo Testamento. Falei, deixa eu ler para você. Não, não está não. Falei, vou provar para você. Peguei minha Bíblia e mostrei, tipo, 3, 4 lugares. E ele começou a tremer a mão, olhou, falou, tá mesmo na Bíblia. Ele falou, eu estou em todos os cultos há 3 anos e ninguém nunca falou disso, ninguém nunca pregou sobre nada disso e tal. Falei, então, vou te explicar por que você está na depressão, está perdendo tudo e nada está dando certo. É porque você não é discípulo de Jesus ainda. Você é gospel, você é cristão, mas você não é convertido, você não teve experiência com Jesus ainda, você é frequentador. A sua vida só vai mudar mesmo quando você virar discípulo verdadeiro de Jesus e começar a viver para ele. Aí que tudo vai mudar, você vai ter a alegria dele, a bênção vai vir sobre você e tudo vai ser diferente do que é hoje. E ele falou, isso que eu quero, e ele já lia o resto da viagem, eu ensinando ele o que ele tinha que fazer para se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. Mas saiu feliz com respostas daquele encontro. É o verdadeiro convencido e não convertido. Exato. Né? E é engraçado que a gente tem que se analisar cada momento da nossa caminhada, né? Para ver se a gente está realmente com o coração voltado para Jesus, para andar de acordo com a palavra de Deus, né? É muito interessante isso. Fala mais um pouquinho, pastor, sobre quais são os seus planos aqui no Brasil. Bem, eu estou numa pegada agora, eu senti que nós precisávamos começar a ensinar e levantar um movimento. E por que eu chamo movimento? Porque não é uma denominação. Você pode ser da denominação que você quiser, mas um movimento de pessoas onde estamos mostrando o que é ser um verdadeiro discípulo, o que é ser cheio do Espírito Santo, essa vida, né, que o Novo Testamento ensina a respeito. Então, primeira pegada, acabei de lançar, está quase com a tinta fresca ainda. Escrevi esse livro aqui chamado Por que Deus Ama Pessoas Atrapalhadas. Então, esse livro, Por que Deus Ama Pessoas Atrapalhadas, é um resgate do verdadeiro evangelho, né? Voltando ao verdadeiro evangelho. Eu achei muito legal, achei uma arte para colocar na capa, que é uma tigela quebrada, né? Que está sendo
consertada com a arte japonesa chamada kintsugi. O que é legal dessa arte? Que o japonês decidiu que uma tigela, né, de barro, assim, tudo, quebrada, que era triste jogar fora. Então eles pegam um laco com pó de ouro, misturam, né, e reconstroem a tigela, onde eles valorizam, inclusive, as marcas, né, e dão um novo significado para a tigela. E eu, olhando para aquilo, pensei, perfeito para a capa desse livro, porque Deus ama pessoas atrapalhadas, porque não é bem isso que Deus faz com a gente. Ele pega a gente moído e destruído pela vida, e ele reconstrói, né? Ele sopra vida nova, ele restaura, né? Então, esse livro é muito legal, porque entra nessa questão dos desvios do evangelho, o que é o verdadeiro evangelho, como que o verdadeiro discípulo de Jesus pode viver uma vida em que ele para de ficar julgando os outros, apontando o dedo. Porque, assim, por um lado, acabei de falar sobre a questão de não viver uma vida no pecado. Beleza, tá certo. Mas, por outro lado, e se o cara errou? Ah, o cara errou e dormiu com a noiva dele. Então, agora, a gente tem que condenar ele, chutar da igreja, tratar ele mal? Não. Inclusive, o meu segundo capítulo aqui é quando os cristãos se tornaram tão maldosos. Porque aí parece que a pessoa errou e nós estamos lá apontando dedo, xingando, humilhando a pessoa, né? Em vez de falar, poxa, tudo bem, você pecou, mas Deus é um Deus de graça, Ele é um Deus de terceira chances, quarta chance, então vem, vamos levantar de novo, vamos aprender com o pecado, o erro, né? Ficou atrapalhado, mas vamos aprender, vamos em frente, vamos fortalecer. E essa pegada do verdadeiro evangelho é uma pegada onde nós estamos graça de Deus e graça um com o outro, né? E esse que está apontando o dedo também tem as suas coisas Quase sempre. que devem ser consertadas, né? E é isso que a gente acaba não observando, né? Porque é muito mais fácil apontar do que olhar e se examinar, Sim. né? E isso acaba afastando as pessoas mais do que aproximando elas. Eu diria que nós temos milhões de pessoas fora da igreja evangélica no Brasil por causa desse trato, né? A pessoa atrapalhou-se, errou de alguma forma, em vez de a gente chegar perto e falar, não vai cair com isso não, estou do seu lado, conta comigo, vou ficar aqui. O que foi que deixou isso acontecer em você? Parou de orar? Então bora orar juntos. Não está lendo a palavra? Vamos ler juntos, porque eu tô com você, né? Se é família, né? Então alguém errou, nós temos que ficar junto. E em vez disso, a gente aponta o dedo, a gente humilha a pessoa, ele afasta e sai da igreja. Então está na hora da gente viver o verdadeiro evangelho, que é a graça de Deus para conosco e a graça nossa para com os outros. É uma das coisas que a gente precisa resgatar dentro da igreja, né? De verdade. Começando por mim, começando por você que está assistindo nosso programa hoje. E, pastor, o senhor tem outro livro que se chama O Poder da Língua. Sim. Mais de 500 cópias vendidas, né? 500 mil cópias vendidas, é mais de meio milhão agora, graças a Deus. Como é que foi a sua trajetória para escrever esse livro? Qual foi a sua inspiração? Olha, eu achei que o tema era muito importante, essa questão de saber usar melhor a palavra e a boca da gente, né? A Bíblia fala que morte e vida estão no poder da tua língua. Então, o pessoal não percebe isso, né? Que você tem o poder de morte e vida, literalmente, na tua língua, e tem que aprender a de fato, como lidar com esse poder que está dentro de você. Agora, o que acontece? Eu comecei a pensar no assunto, rabisquei ali, né, as minhas ideias, mas eu já tinha escrito até então mais 2 livros, e saíram, mas não venderam tanta coisa. Aí eu coloquei como propósito, falei, gente, eu queria que esse livro virasse um best-seller, tocasse a vida de muita gente. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu peguei, fiquei assim, dias e dias, estudando vários best-sellers que eu tinha e ponderando o que o best-seller tem em comum com o outro. Por que um livro é best-seller aqui? E comecei a ponderar a forma de comunicar que poderia realmente impactar as pessoas, né? E descobri ali, escrevi então O Poder da Língua usando essas técnicas, né, para fazer um best-seller. A mensagem era forte, mas se não comunicar da forma correta a mensagem, quase ninguém ia ler e não ia adiantar. Então, consegui, pela graça de Deus, escrever como nessas pegadas, né, nesses macetes de best-seller, e lançamos, e pela graça de Deus virou o best-seller número 1 de livro evangélico no Brasil no
nos primeiros meses a seguir, durante os próximos 2 anos, era o best-seller evangélico, né? Então, isso vem através de um trabalho, né, de querer comunicar da forma que fisga a pessoa. Porque a leitura, se você não fisgar a pessoa, ela começa a ler, depois o celular vibra, ele vai ler um negócio, vai ler um negócio aqui, alguém fala com ele. Então, o livro, para realmente ter sucesso, ele tem que cativar tanto a atenção que a pessoa começa a ler e não quer parar, até terminar. E agora o senhor até lançou ele em capa dura, né? Agora saiu em capa dura com um capítulo novo. O novo capítulo agora chama O Poder da Bênção. E é bem forte esse poder da bênção aí. Pessoas não sabem utilizar o suficiente como servo de Deus o poder da bênção que Deus te dá. E então esse último capítulo é bem bacana, que ele ensina como utilizar, porque, assim, às vezes lá atrás era mais comum no Brasil o lance de bênção, né? Bênção pai, bênção mãe, bênção. Mas esse negócio de entender de forma mais profunda o que é abençoar e o poder da bênção, né? O pessoal não tem entendido. Então agora faz parte do livro e foi relançado em capa dura. Então, realmente, a gente percebe que falta esse discernimento, né? Esse conhecimento. Até mesmo para pais e mães, né? Que a boca deles tem o poder de abençoar ou amaldiçoar sim, os seus filhos. sim. Não é isso? Pastor, tem uma frase, né, da sua biografia, que é assim: o amor ágape é a parte que atrai as pessoas a Jesus na igreja primitiva. É uma frase tão curta, mas com um sentido tão profundo, né? Fala mais um pouquinho sobre ela pra gente. Pois é, isso já está, né? Já estou falando sobre isso e vai ser um livro inteiro, né? Se Deus quiser, daqui o ano que vem, né? Eu estou lançando esse agora porque Deus ama pessoas atrapalhadas. Depois vem o discípulo de verdade, né? Que Jesus disse em João 8,31, meu discípulo verdadeiro permanece na minha palavra. Então, o que é ser um discípulo de verdade de Jesus? O que isso envolve e o que produz na sua vida, né? Mas depois, em seguida, na linha ali, vai ver o livro O Poder do Ágape, né? Era o que fazia a igreja do livro de Atos sacudir o mundo. No segundo século, um apologista cristão chamado Tertuliano, ele escreve o que chama uma apologia, tipo uma defesa da fé. Ele explica, né, o que é o cristianismo, o que é servir a Deus, escrito para quem não conhece Jesus. E nisso ele diz, olha como é que os romanos reparam e que tem atraído eles com os discípulos de Jesus, porque eles olham e falam, nossa, como é que eles têm ágape uns pelos outros e estão prontos a morrer pela causa deles, né? Então ele diz que o que fazia ficar admirado os romanos era esse ágape que os discípulos de Jesus tinham. E infelizmente também é uma das coisas hoje em dia que tem muito pouco. A pessoa fala, eu te amo, pode contar comigo, e quando você vira as costas, você fica sabendo depois que ela está falando mal de você e enfiando uma faca nas suas costas, né? Em vez de realmente ter amor e ser alguém que está ali para ver você bem. Então, ágape é isso, não é um sentimento. O pessoal entende mal um pouco amor, ágape, porque não é baseado em sentimento, é baseado numa decisão para ver a outra pessoa bem, né? Um compromisso, eu vou me esforçar para ver você bem, custar o que custar. Isso é ágape. E a ágape, quando vindo da parte de Deus, através de nós, impacta demais as pessoas. Eles vêm e falam, eu quero também servir esse Deus, porque eu vi você com esse ágape que me tocou profundamente, eu quero também. Então, o senhor acha que nós podemos exercer esse amor ágape uns para com os outros? Sim. Porque é uma linha de raciocínio que é muito falada no nosso meio, que a gente tem como certo é que o amor ágape, ele está relacionado exclusivamente do amor de Deus para conosco e não do nosso amor para com o próximo. Exato. Né? Porque até quando a gente vai estudar em teologia, quando eu parei para estudar, o professor veio falando sobre a língua grega, né, sobre o amor, e ali tem várias vertentes, né? Mas é falado somente sobre o amor ágape entre Deus e o homem, né? Então, quando eu escutei essa sua frase, isso me impactou. Falei assim, como assim? O amor ágape, ele pode ser exercido entre dois seres humanos?
Com certeza, Jesus disse em João capítulo 13, versículos 34 e 35, ele diz assim: "O mandamento vos dou, que ameis", nesse caso é ágape, que tem as ágape, uns pelos outros, como eu tive ágape com vocês, como eu amei vocês. E o final é: "E assim saberão que são meus discípulos, se tiveres ágape ou amor, como eu tive com vocês." Então ele está dizendo que o seu chamado é demonstrar amor ágape para as outras pessoas, como ele mostrou para a gente. Então, com certeza, o propósito de Deus é para que a gente expresse esse amor ágape para os outros. Mas amor ágape é, tirado de contexto da época, você olhando o termo nos tempos de Jesus, como é que eles usavam, tem a ver com um compromisso para o seu bem-estar e altruísta, tipo, eu vou te ajudar sem preocupar em ganhar nada de volta, né? Então, esse ágape, essa atitude, é o que tinha na igreja primitiva que fazia as pessoas em volta falar, eu quero também. Às vezes o ágape pode ser expresso com uma coisa simples, às vezes não é, né, pular na frente de uma bala para salvar a vida de ninguém por causa de ágape, pode ser uma coisa muito simples. Tipo, eu comecei a malhar numa academia nova, e eu reparo que, assim, na academia, o ser que não é quase ser humano para quem está lá, são o pessoal da faxina. Muito importantes para a gente ter uma boa experiência na academia, porque eles ficam limpando, mantendo limpinho, né, e tal. Mas ninguém fala com faxineira quase sempre mulher, por isso que eu falo faxineira, mas quase ninguém fala com as faxineiras. E eu entrei nessa academia nova, e eu vi a faxineira, eu falei, olha, obrigado por cuidar da gente, né? Espero que seu dia seja abençoado, e alguma coisa desse naipe. Aí beleza, ela, obrigado e não sei o quê. Ficou todo feliz, né? Você vê que ninguém conversa com ela ali dentro. Ela passava e fazia, tipo, conta que ela nem estava lá. Eu reparei mesmo, ela passando, ninguém nem olhava para ela. Aí outros dias eu entrei ali, aí depois de umas vezes ela olhou para mim e ela foi até engraçada. Ela falou: "Você é pastor?" Eu falei: "É sim, como que vocês sabem?" Falou: "Porque eu vi um amor de Deus em você para comigo e tal. Você poderia orar por mim?" Eu falei: "Claro." Ela explicou o que que era, eu parei, o que eu estava fazendo, orei por ela. Gente, daqui a pouco ela começou a espalhar na academia inteira, né? Ali tem um homem de Deus, um homem que tem amor pelas pessoas e tal. Aí começavam a me pedir para orar. E Deus começou um avivamento ali naquela academia, só porque eu expressei um pouco de carinho e Glória a Deus. ágape, né, por aquela faxineira, e daqui a pouco a academia inteira estava, né, eu ia lá, eu tinha que parar e orar e ministrar para as pessoas, entre, né, e intercalar, malhar um pouco, mas eu fiz com prazer, né, porque eu via as pessoas vindo para Cristo. A ágape faz isso. É enxergarem Jesus em nós, né? É, Que é um dos atributos relacionáveis de Deus, né? Aqueles que nós podemos ter. E aí eu li um artigo que o senhor escreveu, onde o senhor fala que nós precisamos pedir ao Espírito Santo para trazer esse amor em verdade. nós. Porque às vezes a gente não tem a capacidade de ter ágape para todo mundo. Às vezes é mais fácil com um do que o outro. Ou às vezes estamos cansados. Tem várias situações. Mas Romanos 5:5 fala que esse amor, esse ágape de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Então ele é fonte disso. Eu chegar e falar, gente, ou às vezes tem alguém que você não gosta. Eu não gosto daquela pessoa e Deus quer que eu mostre o ágape para ela. Mesmo assim, eu superar meu sentimento de não gostar da pessoa e tratá-la bem, né? Então, eu já tive que virar e falar, Deus, eu nem gosto a nível natural muito dessa pessoa, tem um temperamento do tipo que eu não gosto, mas eu quero ser bênção na vida dela. Derrama teu ágape para fluir através de mim para ela, e no final ver aquela pessoa profundamente impactada, né, pela minha vida, e não originou-se de mim o amor que eu expressei para ela, veio de Deus, porque eu nem Aleluia. gostava do jeitão dela. Que em nós não temos nada de bom. Tudo vem através do Espírito Santo. Verdade. E o senhor fala sobre isso, inclusive sobre resgatar as coisas da igreja primitiva, de Atos. Uma das coisas que o senhor aborda, né, é sobre o poder do Espírito Santo, Hum. não é? Fala mais um pouquinho para nós sobre esse tema. Então, aí já está vindo um outro livro também, que está a caminho. Se Deus quiser, esse vai sair no início do ano que vem. Chama A Terceira Pessoa. A terceira pessoa é a terceira pessoa da Trindade, né? Então, o Espírito Santo.
Gente, na igreja cristã de hoje em dia, parece que a gente pensa no Espírito Santo como uma energia, como uma força, mas não como uma pessoa de fato. E ele é uma pessoa que quer relacionar conosco, vai nos guiar, consolar, né? Encher com tua presença, alegria, operar através de nós com dons, né? O fruto do Espírito também fluindo através de nós. Então, isso tudo podemos ter em nossas vidas quando nós aprendemos quem é o Espírito Santo, conhecemos ele e aprendemos a ouvir sua voz e até comunhão com ele. E é a melhor experiência que existe, aprender a conhecer o Espírito, ser cheio do Espírito e deixar ele guiar a tua vida. É fantástico, né, essa experiência. Como é que o senhor acha que a igreja hoje ela pode voltar a esse, não é voltar ao tempo, porque não tem como, mas voltar a exercer dessa forma o poder do Espírito Santo nas nossas vidas? Eu acho que o primeiro passo é reconhecer a necessidade, porque muitas vezes o sistema religioso quer achar que está completo do jeito que não precisa de nada. Mas quando eu leio, pego a Bíblia, eu estou lendo lá sobre como Jesus ministrava, ele tinha esse ágape com as pessoas, né? Ele sabia parar e mostrar compaixão por alguém que mais ninguém queria mostrar atenção nem compaixão. Esse ágape nele. Aí você vai para o livro de Atos, você vê uma igreja não perfeita, teve racha, teve briga, teve problemas, teve gente que caiu morto por tentar Uhum. mentir para o Espírito Santo. Então não foi nada perfeito, mas eram pessoas que estavam vivendo certos valores, né? Alguns deles eram uma mentalidade, uma identidade, né? Hoje nós temos uma crise de identidade. O diabo ataca muito na questão de identidade. O homem que sente que é mulher, a mulher que sente que é homem, e todo tipo de coisa sobre identidade. Mas a principal identidade de quem vem para Jesus é que tua vida é a vida de um discípulo dele e ele é o Senhor e Mestre. Então precisamos voltar a resgatar essa identidade, ser discípulo, com tudo que implica a vida de conhecer a pessoa do Espírito Santo, de buscar uma vida de ágape. Tem alguns princípios que a gente tiver lá no livro de Atos que eram muito fortes, que eles entendiam o que era ser uma família espiritual, né? Paulo às vezes fala para o seu discípulo Tiago, falou, olha, trata as irmãs como a tua irmã, trata as mulheres mais velhas como tua mãe, os jovens como teu irmão, os homens mais velhos como teu pai. Quer dizer, entende o corpo de Cristo como família de verdade. Jesus bate nessa tecla quando ele está ministrando um grupo de discípulos dele e alguém vem e fala: Jesus, chegou aqui a tua mãe, teus irmãos, tipo, vai parar tudo e atender eles, né? Uhum. Ele diz: não, não, não. Ele diz: todo mundo que obedece à vontade do meu Meu pai. pai é minha mãe e é meu irmão, né? No caso também inclui irmã. Então, o que acontece? Que a família espiritual, que era a igreja do livro de Atos, é algo que nós precisamos resgatar. Verdadeira coinonia, que é ter tudo em comum, compartilhar das nossas vidas um com o outro, abrir nossas casas de novo. Você vê que vivemos uma época que ninguém quase hospeda dos outros, né, na sua casa, não traz para comer. E no livro de Atos eles estavam comendo junto, de casa em casa, e compartilhando a experiência com Deus. Então, eu creio que nós podemos voltar para isso, primeiro reconhecendo a necessidade, e segundo, pegando a palavra de Deus como o guia, né, e seguindo aquilo. E da nossa parte, nós temos um trabalho, estamos fazendo com um portal, chama, né, se eu posso falar aqui, os discípulos.org.br, né, os discípulos.org.br, onde tem artigos, vídeos, recursos, né, para a pessoa poder resgatar esse conceito, essa vida com Deus, né? E nossa visão e nossa paixão hoje, né? Eu creio que Deus me deu até minha vida de volta, né? Depois das cirurgias pelo pescoço quebrado, Deus colocou a mão dele. Teve uma hora que o cirurgião falou, ele parou a cirurgia que eu ia morrer, falou que pediu a Deus para intervir, e ele disse que sem tocar em nada, duas vértebras que estavam tortos ali, que ele não estava conseguindo resolver, e eu ia morrer por causa disso, soltaram e alinharam na frente dele. Ele Glória a disse, Deus. Deus colocou a mão na sua cirurgia. Então Deus fez os milagres para a gente voltar até saúde e vida, para poder avançar com um projeto
Que não é fazer meu nome se é conhecido não vale nada, não importa em nada, mas no mínimo se é um dos instrumentos, entre outros que Deus está levantando hoje, né, que ajudam a dizer à igreja, vamos voltar a ser aquela igreja tipo o livro de Atos, pessoas que realmente amam uns aos outros, que são família espiritual, né, que vivem de fato o verdadeiro evangelho de Jesus. Então, esse é o nosso sonho, né? Ter uma pequena participação em ver algo que Deus está fazendo hoje para levantar de novo uma igreja, tipo aquela igreja do livro de Atos. Eu acho que é um assunto muito interessante que ainda tem que ser muito abordado no nosso bem, sabe? Em relação à família, né? A olhar para dentro da igreja e encontrar uma família. E aí deixa eu fazer uma pergunta. No seu ponto de vista, a igreja ela precisa de uma reforma? Oh, com certeza, eu diria que a reforma talvez seja até pouco. Porque pensa assim, quando você vai reformar uma casa, geralmente a reforma envolve trocar uma porta aqui ali, janela, talvez passar uma textura na parede, pintar tudo de novo, muda alguma coisinha ou outra, mas pouco. Eu acho que carece hoje em dia de uma reconstrução, onde você passa um trator, derruba as paredes e tudo, fica com só alicerce, que é Jesus e tua palavra, e reconstrói em cima. Eu acho que nós precisamos de mudanças até profundas hoje. Mas começa com o povo dizendo, eu quero, né? Eu vejo a necessidade, vamos buscar juntos. Pastor, fala mais um pouquinho sobre a sua editora. Bem, a nossa editora já vem existindo há mais de 25 anos, né? Tem publicado milhões de livros e bíblias, temos publicações como a Bíblia de Estudo Dake, que é bem conhecida, né? Uma Bíblia de estudo bem conhecida. Temos a Bíblia da Mulher Virtuosa, que está fora de catálogo agora, mas com a bênção de Deus esse ano volta. E tem vários livros bons, que são uma bênção. Mas indo para frente, nós estamos usando a editora como uma plataforma para publicar vários tipos de livros que vão estimular as pessoas a voltarmos para ter uma reforma, voltar a ser aquela igreja que a gente vê na Bíblia. Então, a editora hoje tem esse propósito. Graças a Deus, temos a penetração com os livros em livrarias no Brasil todo, tanto evangélicos como seculares, né? Redes como vários tipos. Então, nosso propósito da editora é ser uma plataforma para ajudar a pessoa a crescer e aprofundar as coisas de Deus. E aí, como se deu o início da faculdade teológica? O senhor é o fundador e presidente. Fundei com uma visão de treinar pessoas para o ministério. A nossa sede presencial em Belo Horizonte tem funcionado muitos anos, tem treinado milhares de pessoas para o ministério, mas agora nós estamos repaginando, em vez de trabalhar via o campus na sede, onde é mais difícil a pessoa ter que ir, mudar para lá, estamos preparando para montar via igrejas, né, uma parceria com igrejas, né, seminários, Brasil afora, dessa nova maneira. Então nós estamos num momento de mudança também. Glória a Deus. Nós também temos uma editora, o senhor já ouviu falar? Eu tive o privilégio de ouvir falar, a editora Ágatos, né? Muito empolgante ver, né, nascendo mais um projeto que quer ser bênção na vida das pessoas. Eu, pessoalmente, fico super contente quando eu vejo gente, né, usando literatura para também consolidar a mensagem de Deus na vida das pessoas. Então, estão de parabéns. São meios e ferramentas, né? Sim, que nós com certeza podemos usar para alcançar muitas vidas. É. Glória a Deus. Pastor, eu queria muito agradecer o senhor pela sua presença aqui na Rede Ágatos, que o Senhor continue abençoando a sua vida e te usando como um instrumento dele para levar a mensagem que ele quer levar a muitas gerações, porque nós somos um instrumento. Quem faz a obra é ele, né? Então, que Deus abençoe a sua vida. Nossas portas estão abertas para lhe receber sempre que o Senhor quiser vir. Muito obrigado. E eu vi que você tem uma fome das coisas de Deus. Dá para ver isso refletido claramente na forma de você falar, nas suas perguntas, né? Então, eu vou estar no finalzinho aqui te presenteando uma cópia desse meu livro, né? Porque Deus ama pessoas atrapalhadas, né? Que bênção! Vou te passar meu contato. O dia que você quiser perguntar algo, trocar uma ideia,
Estamos às Com ordens. certeza, Viu? ainda tenho muitas perguntas. Com certeza, vai ser um privilégio. Obrigada, pastor. Deus abençoe. De nada. Tem sido um privilégio estar aqui com vocês nesse projeto maravilhoso, né? TV Agathos.